Olá, tudo bem? Hoje nós veremos sobre epidemiologia descritiva. Então, é uma parte da epidemiologia extremamente importante para o planejamento em saúde, para nós entendermos como que a doença se distribui dentro da minha população, para eu tentar entender quais são as prioridades dentro da saúde em relação a evitar morte, em relação a evitar pessoas doentes, em relação a evitar pessoas que fiquem infectadas por um agente infeccioso, trabalhar para que a população sadia não fique doente, entendendo a partir das que estão doentes, a partir das suas características, a partir de uma série de observações que nós podemos fazer ao descrever essa doença na minha população, eu criar situações dentro da minha população para que elas não fiquem doentes, para que as pessoas sadias não fiquem doentes. Então vamos lá, que é uma disciplina bastante gostosa, é um conteúdo bastante gostoso de se ver. Ainda mais no momento que nós estamos vivendo hoje, sobre o coronavírus, a gente vai ver, então a gente vai entender por que, por exemplo, idoso tem mais chance de morrer, pessoas com comorbidade, pessoas com isso. Nada mais é do que foram ferramentas dentro da epidemiologia descritiva que ajudaram os pesquisadores hoje a tentar entender essa doença tão nova que estamos vivendo. Então, a epidemiologia descritiva, o que ela estuda? Ela estuda a distribuição de frequências. Que frequências são essas? Aquelas frequências que nós estudamos no indicador de saúde. Nós temos tanto frequências de mortalidade quanto frequências de morbidades, como incidência e prevalências. E assim também como frequências absolutas, dependendo de alguns casos, para planejamento de estrutura de saúde. Então, eu estudo a distribuição de frequências das doenças e dos agravos à saúde coletiva em função de variáveis ligadas ao tempo, ao espaço e às pessoas, possibilitando o detalhamento do perfil epidemiológico, objetivando o aprimoramento das ações de assistência e prevenção. Então, de acordo com esse conceito aqui, nós vamos tentar ver quais são as características daquela doença que está cometendo aquela população em relação ao tempo, em relação ao espaço, em relação às pessoas. Nós veremos isso mais para frente agora. Com qual objetivo? Melhorar as ações de assistência, ou seja, atender as pessoas que estejam doentes, e prevenção, evitar que pessoas sadias fiquem doentes ou que evoluam, ou pessoas doentes que evoluam para um caso mais grave ou até ao óbito. Então, na epidemiologia descritiva, nós conhecemos o processo saúde e doença, que nada mais é do que você entender como uma doença ocorre dentro da minha população, desde das pessoas suscetíveis até as pessoas que chegam ao óbito ou ficam com incapacidade residual. Então, a primeira coisa que nós perguntamos, quem adoeceu? Depois, onde a doença ocorreu? E por último, quando a doença ocorreu? Quem? Não mais é do que as pessoas. Onde? Ou seja, o local em que ocorreu aquela doença ou agravo. Quando? Em que tempo que ocorreu aquela doença ou agravo na minha população. Quem adoeceu? Ou seja, analisa as pessoas expostas, distribuídas segundo características das pessoas. Sexo, se é masculino, se é feminino, idade, se é criança, se é bebê, se é adolescente, se é adulto jovem, se é adulto maduro, se é idoso, se é muito idoso. Ocupação, ou seja, o trabalho que ela faz, o que ela faz, se ela é professor, se ela é gari, se ela é médico, se ela trabalha com zona rural. Hábitos alimentares, hábitos sociais. Então, vai depender de várias doenças que nós vamos trabalhar. Então, ao entendermos todas essas características, nós veremos que essa população, que essa doença, de alguma forma, ela vai centralizar algumas características, e baseado nessa característica dessas pessoas, nós vamos criar o quê? Situações para que pessoas que tenham a mesma característica e que ainda não tenham doença, para que elas não tenham aquela doença. Então nós vamos começar o quê? A entender
como que essa doença ocorre naquela população de acordo com essas características e automaticamente trabalhar para que as pessoas que ainda não têm a doença, mas que têm as mesmas características, não fiquem doentes. A outra questão é onde a doença ocorreu. Analisa a ocorrência do padrão espacial, ou seja, o local onde as pessoas foram afetadas. E aí nós vamos avaliar uma série de coisas extremamente importantes nessa variável. O local, se ocorreu no local onde ela mora, no local onde ela trabalha, se é uma doença de características de zonas rurais, se é característica de zona urbana, se é circunscrito a um determinado bairro, se é circunscrito a um bairro que tem saneamento básico e outro que não tem, e outro que tem saneamento básico quando comparado, se é região ribeirinha, se é região árida, se é uma região de floresta, se é um determinado bairro específico, se é uma determinada cidade específica, um determinado estado ou um país, ou seja, tudo isso nós vamos avaliar detalhadamente, né, esses locais que a doença ocorreu. Se o agravo ocorreu, foi em periferia, ou se foi em região mais centralizada, se foi em uma região mais pobre ou uma região mais rica, se foi em regiões de festas, se foi em região onde tem bar, se não foi. Então, para cada grave doença, nós vamos avaliar isso. Então, é extremamente importante pensar todas essas características, que uma vez a gente entendendo o local, a gente pode chegar naquele local, avaliar detalhadamente aqueles tipos locais, os fatores que estão influenciando ali o aparecimento daquela doença e agravo, intervir para que aquele local não seja um local propagador de doença. E quando? Ou seja, o período em que aquele agravo ou doença ocorre, né? Quando aquelas foram expostas, quando aquelas foram afetadas. E isso pode ser determinado um dia da semana. Não, geralmente esse tipo de agravo ou doença ocorre somente no domingo à tarde. Não, ocorre geralmente no fim de semana. Não, ocorre durante a semana. Ocorre somente no período noturno. Não, ocorre somente em períodos chuvosos. Não, ocorre somente em períodos secos. Ocorre só em períodos frios. Ocorre somente em determinada época que ocorre um determinado tipo de evento, como por exemplo uma exposição agropecuária. Ocorre somente no carnaval. Então, essa distribuição temporal é fundamental para nós compreendermos também essa distribuição dessa doença, porque se ela estiver relacionada a um determinado tempo, uma determinada distribuição temporal, quando chegar próximo àquele tempo, nós podemos já ter criado situações para que quando chegar aquele determinado tempo não ocorra aquela doença. Então, por exemplo, nós sabemos que as doenças vetoriais por mosquito geralmente tem uma tendência de ter o seu pico epidêmico em períodos chuvosos. Então é extremamente importante trabalhar antes que ocorram as chuvas, para que quando chegar no período chuvoso nós já temos toda uma estratégia já eliminada para que não ocorra aquela doença, e uma estratégia para atender os possíveis doentes que ocorrerão naquele determinado período. Então são só exemplos que nós estamos trabalhando aqui. Então, a epidemiologia descritiva, ela esclarece para cada tipo de doença, isso relacionado ao tempo ainda, tá? A modalidade de variação predominante, se ela é cíclica, se ela é sazonal, se ela é irregular, se ela tem uma tendência crescente ou decrescente, se a distribuição é urbana ou rural, se tem característica endêmica ou epidêmica, se tem variação por idade, sexo ou ocupação. Ou seja, ela esclarece, né, relacionado tanto à pessoa, ao tempo, ao local, como que aquela doença ocorre. Se eu conseguir entender detalhadamente esses três fatores, eu consigo intervir no processo doente da minha população, evitando que uma série de pessoas fiquem doentes, se for possível criar medidas preventivas eficazes. E também criar estrutura de saúde para atender as possíveis pessoas que vão ficar doentes e impedir que essas pessoas evoluam para casos mais graves, podendo gerar óbito ou incapacidade residual até permanente. Então vamos tentar aqui, variáveis relativas ao lugar.
é o entendimento da distribuição das doenças necessariamente são concernentes ao lugar. Uma coisa que nós já sabemos que várias doenças geralmente estão relacionadas ao local onde as pessoas mais ficam. Geralmente onde é que nós mais ficamos? No local onde nós moramos, no local onde nós trabalhamos, mas também os locais de lazer, os locais de compras também estão relacionados à doença. Então, vai variar de doença para doença e de região para região. Então, tem doenças que só ocorrem com mais frequência em região urbana e outras regiões rurais. Indica os riscos em que a população está exposta. Se eu tenho doença que está relacionado à falta de saneamento básico e eu moro em um local que não tem saneamento básico, automaticamente eu estou exposto mais a esse tipo de doença. Acompanha a disseminação de agravos à saúde, ou seja, eu consigo entender que aqueles agravos à saúde vai ocorrer em determinado local. Se um local não tinha saneamento básico teve aquela doença, outro local que ainda não tem, mas não tem saneamento básico, também pode ocorrer lá naquele mesmo local. Fornece subsídios para explicações causais. Então, às vezes, o que acontece? Eu tenho uma cidade, uma região, que não tem uma doença de jeito nenhum, uma doença infecciosa. Tem décadas e décadas que não tem relato, não tem um fator de risco ali que possa. De repente aparece um caso. Como é que eu vou explicar aquele caso? E aí, quando eu vou investigar mais a fundo, eu vejo que aquela pessoa, na verdade, ela viajou para outro lugar onde tinha aquela doença. Aí eu consigo explicar. Define intervenção. Automaticamente, se eu determinar o local onde está doente, as pessoas estão ficando doentes, eu vou criar a intervenção naquele determinado local. E avalio o impacto das intervenções. Se eu criei a intervenção naquele determinado local, eu vou ver se aquela intervenção naquele determinado local fez a doença, o surgimento de novos casos diminuir, ou se ele está estável, ou se ele aumentou. Então eu avalio qual foi o verdadeiro impacto daquela ação naquele determinado local. Quanto ao local, isso está muito claro hoje, eu acho que a população está bem clara hoje, saber o que é um caso autóctono, o que é um caso alóctono. Vamos imaginar o seguinte, vamos pegar o exemplo do coronavírus. O coronavírus surgiu, até onde nós sabemos, na China. Quando ele começou a disseminar pelo mundo, a gente sabia que os primeiros casos que iam ocorrendo, se aquele caso era da minha cidade ou era da China. Então imagina o seguinte, o primeiro caso que ocorreu no Brasil, em 26 de fevereiro. O primeiro caso que ocorreu, automaticamente, foi de uma pessoa que viajou da Itália para o Brasil. Na Itália já existia a disseminação do vírus entre a população. Só que o primeiro caso que ocorreu no Brasil, ele não contaminou no Brasil. Ele contaminou onde? Na Itália. Se ele contaminou na Itália, aquele caso no Brasil, eu falei que ele é um caso alóctono, ou seja, um caso importado. Aquele caso foi importado do Brasil. Mas a partir do momento que ele transmitiu aqui dentro do Brasil esse vírus para outra pessoa, aquele outro caso que foi identificado para o Brasil, ele torna-se um caso autóctono, um caso próprio, ou seja, quando a partir do momento que eu passo a ter transmissão comunitária, eu passo a ter casos autóctonos. Então vamos só relembrar. Se o caso confirmado, detectado no mesmo local onde ocorreu a transmissão, é um caso próprio, é um caso autóctono, onde ocorreu a transmissão comunitária. Se o caso ele foi detectado em local diferente daquele onde ocorreu a transmissão, naquele local ele é um caso alóctono, ele é um caso importado. Mas esse é um grande erro que nós cometemos. O caso ele é alóctono, ele é um caso importado, então não é um problema meu. Naquele caso específico, ele pode até não ser um problema seu, mas ele vai gerar outros problemas, e foi assim que aconteceu. Então, vários casos saíram da China, foram para outros locais, como casos importados naqueles locais. Os governantes, vamos pegar um exemplo aqui, a Espanha, falou, não, isso são só casos importados, ele não tem relevância. Se ela tivesse levado em consideração
uma relevância grande, ele teria imediatamente intervido para impedir que aquele caso gerasse outros casos, as transmissões comunitárias. Então, um caso alóctone, se ele não for tomado de tremenda precaução, ele gera vários casos autóctones, gerando grande problema de saúde pública na minha população. E qual é o grande problema do caso alóctone, principalmente em doença transmissível? Se eu tenho muito tempo que a minha população não foi exposta àquele organismo, significa que eu tenho uma grande quantidade de pessoas susceptíveis àquele organismo. Então fica mais fácil transmitir para a minha população, gerar um surto, esse surto virar epidemia e virar um caos na minha saúde pública. Como que ocorrem os casos na minha população? Eu tenho os casos esporádicos. O que são casos esporádicos? Casos raros, isolados, não esperado numa região. Então, o primeiro caso de Covid-19 no Brasil, de 26 de fevereiro, foi um caso esporádico. Eu não esperava. Por quê? Porque nunca tinha ocorrido aquele caso na minha população. Então, apareceu um caso, foi um caso isolado. Ok, mas isso não significa que eu não tenho que tomar precaução. Conglomerado de casos, grupo de casos com suspeita de fator comum que ocorre no intervalo de tempo medido a partir de um evento de origem. O que acontece? Às vezes não é um caso comum que ocorre na minha população, mas aí deu uma chuva muito forte na sua região e alagou a cidade. Ao alagar a cidade, os ratos saem para todo lugar e começam a fazer xixi. E o rato está contaminado ali com leptospirose. Você coloca seus pés ou o seu corpo todo naquela água e você tem pequenas feridas. Então, leptospira, que é o agente infeccioso da leptospirose, penetra ali causando o quê? Leptospirose em você. Então, começa a aparecer alguns casos. Por que começou a aparecer aqueles casos de leptospirose na sua região? Simples, porque teve uma enchente. E essa enchente favoreceu a propagação desses casos. Então, nesse caso, eu falo que é um conglomerado de casos. Então, ou seja, a partir de um determinado evento, geralmente meteorológico, começa a surgir outros tipos de doenças. Ou seja, se não tivesse ocorrido aquele evento meteorológico, né, mas pode ser outros tipos de coisa, geralmente não teria ocorrido aquelas doenças. Então, isso nós chamamos de conglomerado de casos. A outra forma são as chamadas endemias. Eu falo que na região tal doença ela é endêmica. É a ocorrência de doenças com variação de incidência de caráter regular, constante, sistemático, permitindo variações cíclicas ou sazonais. É mais ou menos o seguinte: na minha região, constantemente, anualmente, eu tenho casos novos daquela doença na minha população, em caráter regular, sempre uma quantidade esperada, com uma variação um pouco para cima, uma variação um pouco para baixo. Então, eu falo que ali é uma região endêmica. Então, vamos pegar ali, por exemplo, vamos pegar aqui a nossa região do estado de Goiás. Nos meses chuvosos, todos os anos ocorrem casos novos de infecção por vírus da dengue. Então, essa região do estado de Goiás é uma região endêmica. Então, a dengue aqui ela é endêmica. Então, existem vários locais dessa forma. Febre amarela, apesar de não ocorrer todo ano, porque a febre amarela tem uma situação cíclica, o estado é uma região endêmica, porque eu tenho a circulação do vírus aqui de 5 em 5, 7 em 7, até 8 e 8 anos. Então, é uma região endêmica para a febre amarela. Tuberculose, a mesma coisa. Hoje, sobre o coronavírus, é o primeiro ano ainda. Se ano que vem eu continuar tendo casos novos de coronavírus, no outro ano casos novos de coronavírus, eu vou falar do Covid-19, eu vou falar que o Brasil vai se tornar o quê? Uma região endêmica para o Covid-19. E vamos lá, epidemia. O que seria uma epidemia? É o aumento de casos acima do que se espera para a doença, de caráter descontrolado, brusco, significante e
temporário. Então vamos imaginar o seguinte: eu tenho a circulação daqueles casos normal na minha população, endemia, mas de repente a quantidade de casos naquele determinado tempo ele aumenta acima do esperado, de forma abrupta, de caráter descontrolado. A partir disso eu falo que nós temos uma epidemia. No caso do coronavírus, eu nunca tive, né? Então tudo que apareceu era não esperado, foi de forma abrupta. Então nós estamos tendo uma epidemia de Covid-19 no Brasil. E o que seria pandemia? Pan é um prefixo que significa todo, tá? Demia, então, é a ocorrência de casos em todo o mundo. Então lá a distribuição espacial que atinge várias nações. Geralmente a Organização Mundial de Saúde determina a pandemia quando eu tenho a transmissão comunitária em toda a região do globo de uma determinada doença. E aqui nós temos o melhor exemplo: o Covid-19, nós tivemos o H1N1 em 2009, nós temos uma pandemia de HIV, que nós temos a ocorrência de casos novos de forma comunitária em todos os países do mundo, infelizmente. Então isso é uma pandemia. E surto epidêmico? É uma coisa que as pessoas confundem muito. O que é epidemia e o que é um surto epidêmico? Vamos lá. Surto epidêmico, olha só. 2 ou mais casos de doença que ocorrem em locais circunscritos. O que é circunscrito? Um local que eu tenho uma delimitação geográfica, como um bairro, como uma escola, como um domicílio, como cozinhas coletivas. Então, eu tenho que ter 4 características básicas. Mesma fonte de infecção ou contaminação, mesmo fator de risco, ocorrência simultânea e mesmo quadro clínico. Então vamos pegar mais ou menos o seguinte: o pessoal faz uma festa em um determinado local para comemorar um aniversário. E nesse aniversário eu tenho bolo, eu tenho brigadeiro, eu tenho outros tipos de doce, eu tenho sucos, tem refrigerante, tem uma série de coisas. Mas vamos supor que o bolo estivesse contaminado com algum cloriforme fecal. Então as pessoas comem, algumas não vão comer, mas a maioria vai comer. Comeu, contaminou, passa 1, 2 dias aí no máximo, ou até mesmo no mesmo dia, as pessoas daquela festa, algumas pessoas daquela festa começam com sintoma de diarreia e vômito, ou seja, sintoma de gastroenterite. Ou seja, elas tiveram o mesmo quadro clínico, gastroenterite. Elas tiveram sintomas de forma simultânea, então ocorrência simultânea. Todas que tiveram aquilo comeram o bolo, então tiveram o mesmo fator de risco. E todas estavam contaminadas com algum cloriforme fecal causador da doença. Então, a partir desse momento, como era uma festa em um local circunscrito, as pessoas tiveram os mesmos sintomas ao mesmo tempo e se expuseram ao mesmo fator de risco, eu falo que ali teve um surto epidêmico. Esse surto epidêmico, ele pode virar uma epidemia? Lógico que sim. Considerando, vamos supor que esse agente infeccioso ele seja de larga infectividade, larga distribuição. Essas pessoas contaminadas passaram essa contaminação para outras pessoas. As pessoas passaram para outras pessoas e assim por diante. Esse surto saiu de um local circunscrito e tomou conta de uma região inteira e teve um número de casos de forma abrupta acima do esperado daqueles casos que era esperado para a minha população. Automaticamente isso virou o quê? Uma epidemia. Vamos alargar mais ainda. Essas pessoas viajam de um lugar para o outro e começam a levar esse agente infeccioso para outros países do mundo e começam a ocorrer epidemia nesses outros países do mundo. Automaticamente eu vou ter uma pandemia. Tá? Então, é mais ou menos assim que ocorre a distribuição das doenças no mundo. Ok? Então aqui eu tenho um exemplo de um surto epidêmico.
número de casos de doenças diarreica aguda por data de início dos sintomas no município de Antônia, estado do Paraná, Brasil, 23 de novembro de 2001, 19 a 19 de fevereiro de 2002. Então eu percebo aqui, que eu tive um aumento bem abrupto, tá, de doenças diarreicas, e ali provavelmente foi um período aqui de um mês, essas pessoas tiveram a mesma fonte de infecção, o mesmo contato, o mesmo agente infeccioso, gerando esse surto. Se eu ter um descontrole, isso vai virar uma epidemia. Variáveis ligadas ao tempo. Para entender as variáveis ligadas ao tempo, eu tenho que fazer séries temporais. No próximo vídeo nós vamos ensinar vocês a fazerem séries temporais e diagrama de controle, que é o que nos ajuda, são os instrumentos que nos ajudam a entender principalmente como que é a distribuição dessa doença relacionada ao tempo. Então, é um conjunto de observações ordenada ao tempo, que eu posso fazer relativo à hora, eu posso fazer relativo a dia, eu posso fazer relativo a semanas, epidemiológico, posso fazer relativo a meses, posso fazer relativo a anos. Então, posso pegar aqui, número mensal de nascimentos. Se nós formos pegar durante o ano, qual é o mês que menos nasce criança? Provavelmente fevereiro, porque é o mês que menos tem dia. Evolução da incidência de casos de poliomielite no Brasil, ou seja, eu quero ver quantos casos novos de poliomielite ocorrem no Brasil, por mês ou por ano. A partir disso, eu consigo indicar os riscos para a população relacionado a maior ou menor incidência relacionado ao tempo. Eu posso ver se a maior incidência está determinada em meses chuvosos ou não meses chuvosos, mês seco, mês frio, ou se está relacionado a determinado dia da semana, está relacionado a determinado semana epidemiológica, ou determinado evento que ocorre em um determinado ano. Então, a partir dessas maior ou menor incidência, eu determino se a população está mais ou menos exposta ao risco ao longo do tempo. É um instrumento extremamente importante, o série histórica, para monitorar a população, principalmente relacionado a doenças transmissíveis, porque eu consigo entender ao longo de vários anos como que é a distribuição dessa doença, e eu consigo ver se ao longo do tempo também eu tenho uma tendência de aumento desses casos novos, de incidência, ou estagnação desses casos novos, ou diminuição desses casos novos. Prever a ocorrência de eventos, ou seja, como por exemplo tendência de mortalidade. Baseado na letalidade da doença, eu consigo ver se com maior ou menor incidência daquela doença, se eu vou ter mais ou menos óbito. É mais ou menos o seguinte, vamos pegar aqui o Covid-19. Vamos supor que o Covid-19 tem uma letalidade aí de 2%, ou seja, cada 100 pessoas infectadas, 2 pessoas morrem. Se eu prever 100 casos, 2 vão morrer. Se eu prever 1000 casos, 20 vão morrer. Se ao longo do tempo eu perceber que nos meses frios eu vou ter mais casos daquela doença, então nos meses frios eu vou ter mais morte por aquela doença. Então eu consigo ter uma tendência de mortalidade. Auxilia nas explicações causais, gerando aqui um planejamento de saúde. A partir do momento que eu conheço a distribuição daquela doença em relação ao tempo, eu não posso esperar chegar o tempo para criar as ações. Vamos pegar um exemplo. Nos meses chuvosos, eu sei que eu vou ter um aumento de incidência de casos de dengue. Então, eu não tenho que criar ação para esperar depois de começar a chuva. Eu já tenho que criar as ações de limpar terrenos, de educar a população, de evitar água parada nos terrenos baldios, em cisternas, em fossas ou nas próprias casas, depois que chover. Tá? Eu tenho que fazer na chuva, mas o planejamento tem que ser antes, as ações têm que ser antes. Depois que chover, eu tenho que ter estrutura para atender pessoas doentes. E a avaliação de medida, por exemplo, antes e pós-intervenção. Então, eu tenho uma tendência natural daquela doença na minha população. E eu crio uma intervenção, por exemplo, uma vacina.
Eu espero que depois dessa vacina, que os casos diminuam, então avaliar se realmente diminuiu ou não a quantidade de doenças naquela minha população. Então, fazendo a história ou tendência, né? Ela observa a evolução da doença por longo tempo, por anos. Então, vamos pegar, por exemplo, eu quero saber a série temporal de tendência histórica nos últimos 20 anos da determinada doença. Analisa as mudanças de frequências das doenças, ou seja, nos últimos 20 anos eu vejo se essas frequências, tanto de morbidade quanto de mortalidade, se elas aumentaram ou diminuíram, se ela mudou de faixa etária, se ela mudou relacionada a gênero. Então eu consigo observar tudo isso. Faz o diagnóstico, classificação de evento, atenção à saúde, migração, vacina. Então tudo isso interfere nela. A mudança de diagnóstico, a partir do momento que surge um teste diagnóstico que melhora o diagnóstico da doença, eu posso ter um aumento de casos. Ou que eu mudo a classificação, ou seja, eu melhoro a minha classificação da doença, eu posso aumentar ou diminuir o número de casos graves daquela doença baseado na classificação. Melhora as condições de saúde, ou seja, vamos procurar uma doença que tem letalidade alta, e aí eu melhoro a quantidade de leitos, a quantidade de UTI, de estrutura de saúde, de medicamento, de médicos, de enfermeiros e outros profissionais de saúde. Se eu fizer isso, automaticamente eu posso mudar a quantidade de pessoas que vão morrer naquela população. Migrações, se naquela população está migrando doente ou emigrando sadios, isso vai avaliar tranquilamente. Vacina também, se ela muda completamente a série histórica da minha população. Então aqui, eu tenho uma série histórica, por exemplo, de tuberculose no Brasil de 1980 a 2002. Ao longo do tempo, independente da irregularidade, eu vejo que eu tenho uma tendência de diminuição, tá, de casos novos ao longo dos últimos 20 anos. É uma tendência relativamente baixa, diminuição relativamente baixa, mas uma tendência de diminuição. Aqui eu já estou avaliando relacionado à difteria, a taxa de incidência, ou seja, os casos novos, de mortalidade e letalidade de difteria no Brasil de 1980 a 2003. O que a gente pode observar relacionado à taxa de surgimento de casos novos por difteria no Brasil ao longo de 23 anos, 24 anos, nós tivemos uma diminuição enorme de casos novos. A taxa de mortalidade, a quantidade de pessoas doentes relacionada à população, como no caso novo também eu tive diminuição. Agora, em relação à letalidade, a capacidade que a doença tem de matar, mesmo eu diminuindo a quantidade de casos, aqueles casos que ficaram doentes, a letalidade, se eu traçar uma linha aqui, praticamente ela ficou a mesma. Então, eu só diminuí a quantidade de pessoas que morreram, mas a gravidade da doença eu não consegui diminuir ao longo do tempo, mas diminuiu uma quantidade de casos novos, diminuí a quantidade de mortos em relação à minha população, mas eu não diminuí a gravidade da minha doença. Só do tipo de evolução, né? Eu tenho doenças que ela tem variações cíclicas. O que são variações cíclicas? A flutuação da incidência da doença ocorre em um período maior que um ano. O que é flutuação? A quantidade, os picos de novos casos, ela não ocorre todo ano. Ela ocorre em determinado tempo. Então, ela ocorre de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. Então, eu tenho ali, vamos pegar um exemplo, dengue no sudeste asiático. Né? Geralmente, os picos epidêmicos lá ocorrem de 5 em 5 anos. Tem dengue todo ano? Tem. Mas a quantidade de pessoas suscetíveis vai se acumulando ao longo do tempo e é suficiente para gerar um pico epidêmico
a cada 5 anos no Sudeste Asiático. Lá, como a doença tem desde a década de 1950, 90% dos casos ocorrem em crianças, e quase todo mundo então já foi exposto ao vírus, aos 4 tipos de vírus. Então as pessoas ficaram resistentes. E quem são os susceptíveis? Os susceptíveis são as crianças que estão nascendo ou as pessoas que migraram para lá. E no caso da dengue lá no Sudeste Asiático, eu tive que ter um acúmulo de crianças susceptíveis durante 5 anos para eu ter um pico epidêmico. No Brasil, antes da vacina, eu tinha que ter um acúmulo de susceptíveis para gerar um pico a cada 3 anos. A febre amarela no Brasil, geralmente, ela ocorre de 5 a 7 anos, ou seja, tem um pico epidêmico de 5 a 7 anos. Isso está extremamente relacionado à quantidade de susceptível e à transmissibilidade da doença. Então, mesmo eu tendo casos todos os anos, geralmente os picos, a quantidade, ela ocorre de tempo em tempo determinado. Isso vai depender do quê? Da minha quantidade de susceptível. Lembrando que essa quantidade de susceptível vai depender, primeiro, da quantidade de pessoas que foram expostas durante a doença. Segundo, a quantidade de pessoas novas que estão entrando naquela população que ainda não teve exposição à doença, que são as crianças que estão nascendo e que são as pessoas que migraram para aquela população e que ainda não foram expostas. E isso vai determinar uma quantidade susceptível para gerar um ciclo. Vacina altera esse ciclo. Então aqui eu tenho, por exemplo, o sarampo. A gente vê os picos, sempre em determinado específico. A partir do momento em que eu implementei a vacina, esses picos acabaram. Então o sarampo praticamente desapareceu no Brasil. Infelizmente, agora nos últimos 4 anos ele voltou. Variações sazonais são variações de incidência de doenças cujos ciclos coincidem com a estação do ano. Mesmo eu tendo durante o ano todo, eu vou ter um acúmulo de casos novos dependendo da minha estação do ano. Então vamos pegar um exemplo: dengue, que é uma doença que ocorre por transmissão vetorial, um mosquito. Esse mosquito prolifera mais em período chuvoso, então automaticamente eu tenho a maior quantidade de casos novos em período chuvoso. Tá? Doenças do sistema respiratório geralmente ocorrem mais em períodos secos. Só que também não necessariamente só relacionado à estação do ano. Se olhar, por exemplo, homicídios geralmente ocorrem de sexta à noite a domingo de madrugada, a maioria deles. Então é uma sazonalidade temporal, mas é dentro de uma semana. Então eu tenho que olhar tudo isso de acordo com uma série de coisas. E não, eu posso olhar também relacionado a evento, então um carnaval, que acidentes de trânsito ocorrem mais em feriados prolongados, nas rodovias. Também é uma sazonalidade que tem que ser observada. Então aqui eu tenho, por exemplo, o número de casos de acidentes ofídicos, ou seja, picada de cobra, segundo o mês de ocorrência no estado do Paraná, de 1997 a 2002. A gente percebe que elas ocorrem, o pico ocorre aqui, nesse período do final do ano e início do ano. Período final do ano e início do ano. Por que ocorre mais picada de cobra no período do final do ano e no início do ano? São os períodos chuvosos, onde os rios enchem mais e as cobras geralmente migram mais para a parte mais alta, onde também encontram-se com o ser humano. E aí ocorre o acidente, a cobra picando esse ser humano. Tá? Então é um exemplo de sazonalidade. E temos as variações irregulares, aquelas que são atípicas, alterações inusitadas na frequência das doenças, que elas não seguem nenhuma ordem temporal, elas simplesmente ocorrem. E aí, um ano é de um jeito, outro ano é de outro jeito, e aí não tem como você prever como que vai ocorrer daquela forma. E lembrando que qual é o instrumento que nós vamos utilizar para avaliar se a doença é irregular, ela é sazonal, se ela é atípica? É o diagrama de controle. Então nós vamos aprender no próximo vídeo como fazer
uma série histórica e como fazer um diagrama de controle. Muito obrigado a todos pela atenção. Não perca o próximo vídeo, porque diagrama de controle e séries históricas são muito simples de fazer, são instrumentos extremamente importantes na epidemiologia descritiva. Muito obrigado a todos.